Hoje a gente vai falar sobre uma dor de cabeça que é pior do que a enxaqueca. Pois é, ela existe. Então assiste esse vídeo que hoje eu vou falar daquela dor de cabeça que é considerada a dor de cabeça suicida. A cefaleia em salvas, também conhecida como dor de cabeça suicida, é considerada na medicina como a pior dor de cabeça que existe. Embora a gente saiba que a enxaqueca possa levar a uma dor de cabeça muito intensa, extremamente debilitante, sabe-se hoje que a cefaleia em salvas pode ser ainda pior. É importante que você se atente às diferenças entre essas duas cefaleias, tudo bem? Quando a gente fala na enxaqueca, é uma doença que normalmente atinge mais o sexo feminino e que tem início na infância ou puberdade. Já a cefaleia em salvas, ela atinge mais o sexo masculino, mas ainda assim também é presente no sexo feminino e tem início normalmente a partir dos 30 anos. Existe uma diferença também no tempo de duração da enxaqueca para a cefaleia em salvas. A cefaleia em salvas, normalmente, ela tem uma duração menor. O que acontece? São episódios, né, as salvas, são episódios de 30 minutos a 2 horas de dor muito intensa. Já a enxaqueca, ela pode ter uma duração de 4 horas até 72 horas, ou seja, até 3 dias. Outra diferença é que as salvas podem acontecer diversas vezes no mesmo dia. Então você pode ter vários episódios, 2, 3, 4, até 5 episódios de dor intensa com curtos períodos de duração dentro de um mesmo dia. Outra diferença bastante marcante é que a enxaqueca, de uma forma geral, ela tem muitos gatilhos específicos. Já a cefaleia em salvas, ela não costuma apresentar gatilhos alimentares, nem gatilhos estressores, por exemplo, né? Então o estresse não costuma ser um importante marcador para o episódio de cefaleia em salvas. A cefaleia em salvas, ela vai surgir de uma forma cíclica. É muito comum que os pacientes que sofrem com cefaleia em salvas saibam exatamente o momento em que essas cefaleias vão surgir. Por quê? Porque ela funciona de forma cíclica. Então você tem normalmente no mesmo horário, por um período de tempo, depois desse período de tempo ela some por uma semana, por um mês, por um ano, e depois ela surge de novo. É bastante comum que esses pacientes tenham, por exemplo, crises de fevereiro a março, e depois fique o resto do ano sem, e depois volte no ano seguinte, em fevereiro e março de novo, ter essas crises. Ela tem esse comportamento pontual. E quando você faz um diário de enxaqueca, embora ele não seja voltado para cefaleia em salvas, ele te ajuda a enxergar em que fases do ano, em que momentos esses episódios surgem. Normalmente, para quem tem mais de um episódio no dia, pelo menos um desses episódios costumam surgir durante a madrugada, umas 2 horas depois que você dormiu. Outra característica bem marcante da cefaleia em salvas é que ela vem acompanhada, diferente da enxaqueca, ela vem acompanhada com um inchaço nos olhos, uma dor intensa nos olhos, um entupimento e uma coriza só do lado em que você tá tendo essa cefaleia em salvas. Esse edema do olho pode se espalhar para o rosto todo, pode levar a pálpebra caída quando você fica com o olho entreaberto, e ele vai passando depois que essa crise de cefaleia em salvas passa. Ela, diferente da enxaqueca, não vem acompanhada de enjoos e vômitos e nem aumenta a sensibilidade a som, a luz e a cheiros. E aí, comenta aqui pra mim, você já tinha ouvido falar da cefaleia em salvas?